Olá, tudo bem? Sou a Sandra Neck, sou a professora de mosaico. Hoje nós vamos fazer uma mandala yin e yang. Eu deixei no nosso Facebook para vocês fazerem a impressão do desenho e poder passar com papel carbono, tá? Deixa eu ver se eu consigo ver quem tá chegando aqui. Atualizar aqui para eu ver quem está chegando. Oi, gente! Tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo ver o que vocês estão falando. Alguém manda um oi para mim. Eu e a tecnologia, né? Aí sim, oi, Margarete! Tudo bem, meninas? Grupo lindo, meninas, meninos. Oi, Elisa. Oi, gente. Vem, Sônia. Que gostoso. Hoje nós vamos iniciar o processo de montagem. Oi, Mônica! De uma mandala, tá? A Índia. Eu tava até agora falando, nossa, não posso esquecer o nome do projeto. Oi, Elisa. Eu não sei se vocês observaram que eu postei hoje o desenho da mandala. Aí, assim, me perguntaram qual o tamanho que você vai fazer, né? Oi, Maria, vem chegando, vem, Elisa. Eu escolhi uma mandalinha de 35 de diâmetro, tá? Então, eu fiz a impressão e passei com o papel carbono, ó, tá bem clarinho, para que vocês vejam, porque assim, eu não sou boa em desenho. Não sou a melhor pessoa para fazer desenho. Meu marido desenha muito bem. Oi, Marlene, que bom, fico muito feliz. A Marlene falou que bom que chegou o dia de ver nossa aula, que ela tá muito feliz. Índia, né? Esse daqui, né, Margarete? Eu fiz lá, fui ver falar o nome certinho para não errar, né? Às vezes a gente esquece. Eu fiquei gravando na cabeça. Então, esse projeto que eu vou montar, Tudo bem, Ângela, graças a Deus. Vou esperar vocês chegarem com calma pra gente ir batendo um papo e falando sobre o nosso projeto. Ai, que legal, que bom que vocês estão aqui comigo. Eu fico muito, muito feliz. Tô vendo o rostinho aí, ó, de todo mundo. E sobre o nosso projeto, então é só fazer a impressão, tá? Você pode pedir para imprimir numa gráfica. Aqui em São José do Rio Preto a gente tem tipo Copifac, copiadora, sabe? Você manda aquela imagem que eu tenho aí no Facebook e pode pedir para imprimir a tela grande. Pode fazer com 1 metro de diâmetro, pode fazer com 50 de diâmetro, porque às vezes você tem a intenção de fazer um tampo de mesa com esse desenho. Olha que lindo, eu fiz um tampo de mesa para minha cliente Maria Inês, minha cliente aluna, amiga, né? E o tampo dela tinha 1 metro de diâmetro. Então, em copiadoras, você envia o desenho por e-mail para a copiadora mais perto aí da sua casa e eles fazem a impressão na medida que você precisa, tá? Se você não for boa em desenho como eu faço impressão de tudo. Eu imprimo os meus projetos, eu mando, é muito simples de fazer. Manda imprimir em papel fotográfico simples e não fica caro, tá? Essa aqui é 35 de diâmetro, ó. A gente passou o desenho dela, tá? Aqui tá sem risquinho, só pra você ver, ó. Então, aqui vai ser o branco e aqui o preto, né? E a gente vai utilizar para fazer esse projeto o azulejo. As pessoas falam assim, tem que ser só o branco e o preto? Não, você pode criar também, você pode... Oi, Graça, oi, Elizabeth, boa tarde a todo mundo que está chegando. É uma alegria ter vocês aqui, viu? Eu já vi esse tipo de projeto feito com outras cores, tipo um rosa claro, um rosa escuro, laranja com amarelo. Você pode brincar no processo de criação da cor, não tem que ser rígido e nem tem que ser só preto e branco, tá?
é que a gente está acostumado, porque ele já, o símbolo dele é preto e branco. Então as pessoas buscam essa tradição, né, de buscar a mesma cor. Tanto que aqui eu inclusive separei branco e preto, tá? Oi, Neuza, seja bem-vinda. Oi, Flávio, como vocês estão? Que legal, nós terminamos o nosso projeto do copo de leite em 3D do Clube do Mosaico e vamos iniciar o projeto da Africana em 3D. Eu não sei se vocês viram que eu tô postando, né? Então a gente tá com matrículas abertas, viu? Para quem quiser entrar no Clube do Mosaico agora, nós estamos com matrículas abertas até o dia 15 para iniciarmos a Africana feita com rostinho com azulejo. A gente vai usar a técnica do Trencadis e flores em 3D. E nas laterais a gente ainda vai pintar. Vai ser bem legal. É um projeto bem bonito e bem contemporâneo, bem jovem, bem atual, né? Porque você vai aprender a trabalhar com textura por fora da africana. Vai pintar, vai usar massinha. Eu vou ensinar o passo a passo, viu? Então, quem quiser, vem pra cá. Alta, muito obrigada por ter comprado o nosso curso. A Reina. Nossa, o pessoal tem me ajudado tanto comprando os nossos cursos. Eu fico muito, muito grata. É uma ajuda muito bem-vinda. E é isso, né? Você tá assistindo o nosso trabalho aqui, criando confiança nas minhas aulas e aprendendo, né? E o nosso curso é passo a passo, bem tranquilo, dá para você assistir, aprender. Olha, para você ter ideia, o copo de leite que é em 3D, eu achei que a gente teria bastante perguntas, o pessoal entendeu e fez. Daqui a pouco a gente vai começar a postar as fotos do projeto de cada um. A Sônia mandando um abraço para todo mundo. Oi, Zaira, boa tarde. Então, gente, o que nós vamos usar para fazer esse projeto? Primeiro, se você vai fazer uma base para a área interna, MDF, tá? Se você for fazer um tampo de mesa para a área externa, não façam nunca em MDF, porque ele vai absorver a chuva, vai estufar, não tem, sem condições, tá? Se você for fazer para a área externa, ou você manda fazer uma chapa de ferro boa, com pintura eletrostática para ela não enferrujar, para manter a consistência, a base boa para chuva. E aí você aplica o seu mosaico lá com a sua cola, secagem rápida, ok. Ou faz com a base cimentícia, tá? Esses dias veio um cliente aqui que falou que uma pessoa fez para externa com MDF, então estufou o trabalho. Ele estava comentando comigo, a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Às vezes a gente tá ansioso para fazer tudo que for para área externa ou numa chapa de ferro, com pintura própria para aguentar chuva, tipo o portão da gente, ele tem a pintura adequada. Então você procura uma pessoa que corte aí, um serralheiro, né? Ou vai em uma empresa que faz base cimentícia e compra a placa e pede para cortar. Porque esse projeto dá uma mesa linda. Se você aplicar o que você estiver aprendendo aqui para fazer tampo de mesa, nossa, além de gerar renda para você, você vai ampliar o processo de montagem, desculpa, a palavra não é essa. Você vai aumentar as possibilidades de ganho, né? Porque é um tampo de mesa que tem muita saída. As pessoas gostam desse estilo e você pode vender também como mandala para decoração, né? Que também vai gerar renda para quem fizer e tá colocando aí no Elo7, nos sites que tem para vender, né? Bora lá, então, conversamos bastante. E aqui a gente tá enrolando um pouquinho porque o pessoal tá chegando, né? E aí eu dei uma conversadinha aqui, que assim o pessoal chega com calma, né? A Vânia lá, ó, tá chegando, a Miriam. Então vamos utilizar, você pode utilizar, quem tiver esse equipamento aqui,
é a mini riscadeira para cortar seu azulejo, porque nós vamos... Oi, Disse! Seja bem-vinda! Nós vamos tentar fazer peças do mesmo tamanho, então ela ajuda bastante para você estar efetuando o corte, tá? Ó, se você não tiver, nós temos no nosso site para vender, mosaicoemcasa.com.br, tá? Nós vamos precisar do corta-fácil, o alicate modelador. Se você tiver outro tipo de alicate de corte, tente sempre usar o que você tem em casa, para não evitar gastos, né? Vamos precisar de uma pinça, régua, a impressão, tá? Se você souber desenhar, ok, desenha aí. Eu sou péssima em desenho, então faça a impressão. Eu deixei aí na Casanec hoje para poder imprimir a imagem. Para MDF, nós vamos usar a cola PVA de rótulo azul, tá? Vamos supor que você queira fazer para a área externa, aí você sempre utiliza a secagem rápida, que a gente tem no site para vender. Lápis, borracha. Nós vamos precisar de azulejos, tá? Aqui no caso eu vou estar usando o azulejo casquinha de ovo, o preto e o branco. Também tem no site para vender. Eu vou baixar a nossa imagem pra gente começar a falar do nosso projeto. Hoje nós vamos falar bastante sobre os andamentos, né? Existem várias formas de você fazer o corte da sua tessela, do seu azulejo para montagem. Oi, Marli, que bom que você chegou. Então, a mais, assim, aqui, para quem tá iniciando, às vezes a pessoa vê quebrando com um martelo e só aplicando. Você pode fazer ele medido, você pode fazer ele com contornos. Então, a forma de preencher o seu mosaico, ela é muito extensa. Ela tem várias maneiras de você dar o formato no seu azulejo, tá? Eu vou colocar o vídeo pra gente começar a falar um pouco desse projeto. Esse é um projeto que vai demorar um pouquinho mais, a gente vai fazer em partes também, porque não dá para fazer tudo numa aula só. E as lives, elas vão ficar todas gravadas, tá? Então, eu coloquei mandala parte 1. E aí, você sempre tem aí. Procurem vídeos na Casanec, todas as nossas lives estão ali. O Flávio tá perguntando se pode fazer com pastilha de vidro também. Pode sim, tá? Pode ser utilizado tanto pastilha de vidro, pastilha cristal, azulejo, tá? E na cor da sua preferência. Eu gosto que vocês criem também. Vou baixar aqui pra gente falar um pouquinho do nosso andamento. Só um minutinho, gente. E aí, a gente vai deixar um pouquinho mais longo esse projeto, porque ele tem bastante informação. Então, peraí que eu vou acertar aqui. Então, vão ser mais que uma live falando do mesmo tema, tá? Só um minutinho. Aí, prontinho. Acho que aqui tá ok. Dá pra ver bem o que a gente tá fazendo, né, ó? Tá legal, né? Ai, gostei. Achei... Oi, Gladys, que bom que você veio. Gostei do espaço aqui, que dá pra gente enxergar tudo que a gente tá fazendo. Bom, então vamos falar sobre... Ó, uma coisa que você tem que pensar na hora... Bom, passamos o projeto com o carbono, tá? Fez a impressão e passou o projeto. Aqui, ó, dá pra você visualizar bem que nós já temos o desenho, tá? Foi passado com o carbono. Então, aqui vou fazer na cor preta e aqui na cor branca. O que a gente vai fazer de início? Nós vamos montar um projeto onde nós vamos trabalhar peças com a mesma largura aqui, tá? Ela tem 1 centímetro de largura. Então, aqui eu iniciei marcando as linhas todas com 1 centímetro, tá? Você vai pegar, vai passar o seu papel com carbono e vai marcar seu desenho.
vai vir com a régua e vai marcar as suas linhas todas com 1 centímetro, ó. Tá? Então, vão ser peças pensadas. A gente não vai só colocar aqui, quebrar e colocar, encaixando pecinha por pecinha, não. Nós vamos fazer um projetinho um pouquinho mais elaborado, pensando no formato das peças, tá? Eu acho que é legal porque vocês vão ter uma outra forma de montagem, né? Uma nova forma de conhecimento. Muita gente já sabe, já faz peça trabalhadinha, montadinha, mas eu quis fazer dessa forma para mostrar para vocês que a gente pode criar várias formas de pecinhas para montar seu próprio mosaico, tá? Então, ó, vai passar no projeto inteiro. Mesmo que você não tenha hoje aí, essa aula vai ficar disponível e aí você já vai preparando a sua mandala para semana que vem, tá? Então, ela vai ficar assim, ó. Aqui você vai fazer ela inteirinha, até aqui embaixo. Porque nós vamos seguir essa linha de montagem, tá? Aonde vai a bola, nós vamos fazer uma bola inteira. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz aqui. Então, aqui, nessa bolinha, ó, a gente vai cortar uma bola inteirinha. Nós vamos tirar o desenho com o carbono, passar pro azulejo. E aqui vai ficar inteira, aqui vai ficar inteira, tá? Aqui, nós vamos cortar pequenas tiras. Como é que a gente vai iniciar? Vamos iniciar pelo lado branco hoje, pra gente começar a fazer o corte, tá? Vai pegar seu azulejinho, casquinha de ovo. A maquininha de cortar, ela é boa, principalmente para quando a gente quer peça medida. Porque às vezes o corta fácil, a gente mexe um pouco a mão e ele não sai com a mesma medida, tá? A gente vai começar a fazer o corte. Aqui dentro da nossa maquininha, ela tem uma reguinha. Então, você vai usar sempre 1 centímetro para tudo aqui, tá? E aí, a gente vai primeiro fazer todos os cortes. Vamos riscar o azulejo todo. Aqui eu vou colocar 1 centímetro. E a gente vai riscar ele inteirinho, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que a gente usa ela, tá? Então, ó, eu vou pôr a pontinha aqui na régua. Eu venho aqui. Deixa eu mostrar bem, ó. Eu vou baixar, o corte tá aqui. Aqui tem uma roldaninha e ela tem a vidia pra cortar, ó. Eu vou riscar. Se você quiser marcar aqui pra ele não ficar saindo do lugar, ó, tem essa pecinha. E você vem aqui, aperta e, ó, ele fixa, tá vendo? Então, ajuda bastante na hora de você colocar o seu azulejo. Às vezes, a mão da gente não é muito firme. Ó, risquei com 1 centímetro, tá? Eu não vou usar esse, eu só coloquei pra vocês verem. E eu vou fazer isso no azulejo todo, ó. Deixando as tiras todas com o mesmo tamanho. Primeiro, eu vou preparar as pecinhas. Depois, eu venho cortando elas, ó. Você pode fazer também com 2 centímetros. Se você preferir, tá? Pode fazer com 1 centímetro ou com 2. Eu acho até que eu vou usar 2 centímetros aqui. Que eu acho que ela vai ficar bem legal também. Fica uma peça mais grossinha, não fica tão pequena. Ó, então, tô riscando o azulejo inteiro. Marcando ele, depois eu vou vir cortando, tá? É como se a gente estivesse criando pastilhas, ó. Então, risquei ele todinho.
sei se dá pra você ver bem, aqui tem risquinhos. E eu não vou cortar, eu vou riscar novamente, formando os quadrados aqui, tá? Eu venho outra vez, eu virei, ele tava assim, o corte, agora eu vou vir cortando ao contrário, virei o azulejo, ó. Risco novamente e assim por diante. E tô criando peças com a mesma medida, ó. Às vezes fazer isso com o corta fácil não fica exatamente igual, mesmo você criando um croquis. Aqui não, aqui você tem a certeza de todas as medidas ficarem iguais, tá? E você vai ver como fica bonito. Vou fazer o passo a passo de um azulejinho e a gente vai cortar junto, já já, tá? Aqui eu tô riscando, formando os quadradinhos no azulejo. E aí, a gente vai cortar junto agora. Ó. Risquei ele inteirinho, criei os quadrados, tá? E vou efetuar o corte agora. Eu gosto de cortar com o corta fácil. Eu não prefiro mais dividir ele aqui do que na maquininha, tá? Quem gostar de dividir na maquininha também pode. Ó, tô tirando as tirinhas. Você vai colocar a pontinha do corta fácil em cima do risco. E vai separar as pecinhas, tá? Ó que facinho que é. E é legal você deixar assim uns 2, 3 azulejinhos cortados e picados, porque na hora que você for montar, você já tem peça pronta. Ó, agora eu vou vir na divisão, ó, todas elas ficando com o mesmo tamanho. Isso vai facilitar muito na hora de você fazer o seu mosaico, tá vendo? Elas vão ficando peças com tamanhos iguais. Ó que legal. E é rapidinho, ó. Você riscou e corta em cima do risquinho, ó. E elas vão saindo certinho. E dá bastante pecinha. Eu acredito que para uma mandalinha de 35 de diâmetro, você vai gastar 2 azulejos de cada, tá? 2 de uma cor e 2 de outra cor. Ó. Eu acho mais fácil cortar com o corta fácil. Eu acho mais rápido para dividir as peças. Ó. Eu vou colocando em cima do risquinho e separando. Ó, hoje a Babi tá quietinha, as pombinhas estão voando aqui, tá? Então, cortamos, criamos várias pecinhas, né? Ainda tem mais aqui pra eu cortar, ó, com o mesmo tamanho. Então, aqui a gente tem uma quantidade boa de pecinha, tá? Eu vou virar ela, deixar ela aqui prontinha, pra gente poder começar a usar. Tará. E aí, nós vamos iniciar o nosso projeto colando elas. Aqui, eu marquei com 1, mas eu vou deixar com 2, porque eu acho que ela vai ficar mais bonitinha, ó, tá? Então, eu iniciei com 2 centímetros. Vai ficar 2, vou usar 2 linhas ao invés de uma, tá? Aquela muito pequenininha também, dá bastante trabalho, você tem que cortar mais, pode fazer 1 por 1 também, mas é bem petitiquinho. Como a gente tá na live, às vezes precisa ir um pouquinho mais rápido, eu achei mais fácil fazer o corte assim, tá? Bem, vamos iniciar. A primeira linha, ela é meia bauladinha, tá vendo? Então, o que que a gente vai precisar fazer? Ó, você vai colocar a pecinha aqui, e eu vou iniciar ela daqui. Eu vou colocar a pecinha no cantinho e vou fazer a marcação, ó,
do arredondado da mandala, tá vendo? Então, o início da peça, você tem que trabalhar ela, você vai ter que marcar ela para ela ficar certinha, ó. Você vai colocar ela bem rente bem rente ao arredondamento da sua mandala, tá? E vai fazer essa marcação. Isso é pra gente começar o projeto, tá? Então, fiz a minha marcaçãozinha. Venho aqui e faço o corte. Vou tirar o excesso. Venho com alicate modelador, ó. Tiro o excesso. Coloco ela na linha. E vejo onde eu preciso fazer alguma adaptação. Então, aqui ainda falta um pouquinho pra eu tirar, tá vendo? Ó, uma leve partezinha. Ela tem que ficar certinha, encaixadinha dentro da linha, tá? E aí, você vai acertando com o teu alicate, vai criando a sua pecinha aqui. E aqui, isso. Ó, acertei a primeira, quero que você veja aqui. Tira mais um pouquinho, pouquinha coisa ainda tá pegando, ó. É só o cantinho dela que você vai ter que fazer as bordinhas acertando dentro da linha, tá? Olha lá. Então, iniciamos. Acertamos aqui, ó. Pra ela ficar bem arredondadinha. E aqui no cantinho eu vou dar um leve cortezinho pra ela entrar. Opa, desculpa. Fazendo a pontinha do projeto. Olha lá. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, vai acertar ela na linha do projeto também. Então, eu vou marcar a mesma coisa, ó. Aqui eu vou tirar menos, que é que ela já tá acertando com a linha, tá vendo? Então, a gente vai criar peça por peça, ó. Eu vou dar uma leve tiradinha aqui em cima. Quis iniciar por essa parte para você ver como é que a gente começa o nosso projeto. Criando a peça para colocar... Ó, e você não precisa deixar ela muito grudada, não. Você pode manter uma leve distância, tá? Deixa eu limpar aqui pra gente dar continuidade. Bem, fizemos essa parte. Aí, a gente vem... Entra a parte mais fácil, porque aqui, ó, como ela tá alinhada... As peças já não precisam fazer cortes, tá vendo? Ó, nós já cortamos elas na mesma medida. Ela fica mais fácil de você colocar dentro da base. E aí, você vai dando um espacinho entre uma e a outra pro rejunte aparecer, tá? Ó. E aí, quando chegar aqui, nós vamos ter que fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, acertar ela nesse ângulo da nossa mandala. Ó. Aqui é a mesma coisa, vou tirar um pedacinho da nossa pecinha. Depois a gente vai vir fazendo a pontinha dela, tá?
ó. Marca sempre com lápis, que fica mais fácil de você cortar. Vem com o alicate modelador e tira a pecinha. Já acertamos a primeira linha. Agora a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, nós vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer a nossa marcação. Para tirarmos um pedacinho. Dá um pouquinho de trabalho, só que fica um projeto bonito. Gente, ó, só um minutinho. Fiz errado aqui. Aqui não vai. Ainda bem que a gente vai vendo a linha reta e pensa e vai acompanhando. Aqui é o branco e aqui é o preto. Então, eu vou parar na linha aqui, ó. Deixa eu fortalecer essa linha aqui. Uma coisa que a gente não pode esquecer, são dois lados, né? Tá vendo? O professor também distrai, viu? Então, aqui eu vou tirar só um pedacinho, ó. Só uma pontinha, tá? Porque eu não quero que passe a linha. Temos que deixar o desenho bem marcadinho para eu não esquecer, tá? Vai passar igual eu tava passando aqui não, tá? Cuidado aí. Aqui eu vou fazer a marcação, mas do desenho. Aqui é o lado preto. Então, vamos lá, ó. Para dividir a peça sem passar, a gente não pode passar a linha de cá, que aqui é o preto, não esquece, tá? Se você quiser passar com aquela caneta permanente, o desenho depois, é bom para ele ficar bem escuro para você ver. Ó, então você vai trabalhar peça por peça aqui. Tenta manter a mesma distância entre uma peça e a outra, para ficar legal na hora de você montar. Ó, mais um pouquinho assim, vai no olho, tá? Ó, você mantém a mesma distância entre uma peça e outra para ficar bem bonito na hora de você fazer a colagem. Aqui, ó, tá pegando, ainda tá sobrando um pouquinho, eu vou tirar. Vem devagarzinho com o alicate, ó, você vem tirando toda a rebarba, tá? E aqui ficou uma pontinha, eu vou criar essa ponta para esse espaço. Acertar ela. E aqui eu vou fazer a pontinha branca que tá faltando para esse espacinho. Eu vou cortar aqui e criar essa pecinha. Ó. Vou marcar onde eu tenho que cortar, para seguir a linha certinho do nosso projeto, tá? Dá um pouquinho de trabalho, só que vai ficar um projeto diferente, bonito, pensado, né? E é gostoso você criar uma peça para cada local. Trabalha a coordenação motora fina. Ó, criei a pontinha pro nosso cantinho. Aqui também eu vou criar uma pontinha desse lado, tá? Igual eu fiz aqui. Eu vou tirar um pedacinho aqui pra ele combinar, ficar bem bonitinho, pra gente criar uma pontinha juntos. Tá, o arredondadinho, e eu vou criar uma pontinha pra cá. Vou dar uma leve diminuidinha aqui, ó, pra ficar do mesmo jeito desse lado e desse. Aí você vai fazendo com calma, devagar, sem pressa.
vai criando as pecinhas pra sua mandala. Ó, fazendo a pontinha igual a que tá aqui, tá? Essa live vai ficar gravada, então, mesmo... Ó, aqui eu ajustei. Quero mostrar pra vocês. Ó. Ajustei na linha. Fizemos essa circunferência. Ó, quase que a palavra não sai. Aqui, ó, eu vou precisar mexer ainda um pouquinho nessa peça, porque na hora que eu cortei pra fazer a pontinha, tá sobrando um pouquinho de azulejo pra fora da mandala. Eu vou dar uma leve acertadinha. Então, é aquele leve cuidado que a gente vai tomar na hora de colar. Então, você vai acertando a sua peça, observa se tá certinha, se tá sobrando azulejo. Tá tudo certo, aí a gente cola. Ó, agora sim. Agora deu certinho aqui. Aqui embaixo tá sobrando um pouquinho. Aí a gente vai acertando com o alicate, tá? Prontinho. Acertei, encaixei. E agora a gente pode já até colar, se quiser. Vamos fazer essa parte aqui da meia-lua, aqui em cima, ó. Aqui tá certinho. Se você observar o arredondamento, ó, ela fica linear a bordinha da nossa madeirinha, tá? Vamos colar, que fica mais fácil de fazer a parte de cima, pra gente não ficar saindo do lugar, porque senão fica muito solta, toda hora que eu vou mexer ela vai sair. Eu vou passar a cola direto, aqui é uma peça pequena, 35 de diâmetro. Se você for fazer uma mesa grande, não faça isso, tá? Coloca na peça, não passa na madeira, porque senão ela pode secar. Ai, entupiu o meu tubinho, peraí, gente, deixa eu desentupir ele. Às vezes, se você passar muita cola num tampo grande, na hora que você for aplicar a sua peça, a cola já secou. Então, passa na peça, tá? Se for fazer um tampo de madeira de 1 de diâmetro, uma mesa de jantar grande. Ó, então, não esquece aqui do risco, tá? Passa só onde você vai fazer a cola, onde você fez a tua peça. Ó, vou colar aqui, já vou colocar a pontinha, que assim ela não fica zanzando. E aí eu vou conseguir fazer isso certinho, mostrar pra vocês a parte de cima com facilidade. Acerta ele, deixa bem rente a sua madeira, tá? Isso aqui é importante. E vai dando a distância entre uma pecinha e outra para o rejunte aparecer. E aí as pessoas notarem que você fez peça medidinha, tudo certinho. Fica um efeito tão bonito, vocês vão ver, depois de pronta. E aí, a gente vai escolher a cor do rejunte, né? Gostaram da cor do rejunte? Eu achei uma coisa tão legal, né? Que a gente pode fazer os testes e ver antes que rejunte utilizar, né? Ó, tô acertando aqui, vou colocar a pontinha. Vou acertar a distância.
Tô olhando aqui pra mandala e esqueço de olhar pro vídeo, né? Pra ver se vocês estão enxergando. Desculpa, gente. Só acertar a medida aqui e alinhar. O mosaico dá um trabalho, né? Parece bem simples, mas quando você vai fazer uma peça que precisa ser medida, ser pensada, você nota que ele dá um pouquinho mais de trabalho. Fica muito bonito, mas tem o seu trabalho de montar. Ó. A linha, tá? Sempre confere antes de secar, se tá certinho. E agora a gente vai pra parte de cima. Então, aqui também, ó, nós temos esse risquinho. Vou marcar ele bem, pra gente não esquecer que tem essa parte de cá em preto, né? Então, vamos fazer a marcação, ó. Eu iniciei daqui pra deixar o espaço pra gente fazer a ponta, tá vendo? Aqui a gente vai fazer uma ponta igual nós fizemos aqui. E a mesma coisa, você vai fazer a marcação da peça. Deixa eu pegar uma, tá na mesma medida certinha, aqui. E aí, você vai marcar ela, a circunferência da base da sua mandalinha, tá? Ó. A mesma medida da peça entre uma e a outra. E aí, você vai tirar o excesso e vai acertar ela aqui dentro da mandala. Ó como esse alicate é facinho pra cortar. Quem tem mão pequena, eu acho mais fácil do que os alicates grandes. Ele é levinho. E aí, você tira, ó, dentro do desenho que você fez, tá? Aqui eu vou precisar dar uma leve mexidinha, tem um pedacinho sobrando, uma pontinha. Isso você vai fazer nela toda. Os espaços aqui são mais fáceis. Aqui eu vou criar a ponta. Igual nós fizemos desse lado e desse. E aqui, essa é a parte mais chatinha, né? Vamos dizer assim, que você tem que ficar cortando as peças. Aqui no meio vai fluir. Agora, na parte de baixo, você vai ver que a gente vai rapidinho, porque já tá cortado e não tem que ficar medindo. Então, aqui eu vou precisar tirar mais um pedacinho. Essas pontinhas são as mais delicadas de serem feitas, né? Ó. Vou acertar, vou dar a distância pro rejunte aparecer, tá? E isso a gente vai fazer aqui, ó, em toda a parte, toda a extensão da nossa mandala. Ó, marquei e vou fazer o corte. Vou tirando devagarzinho e criando a pecinha para aquele espaço. E assim por diante, ó. Vou ver se essa daqui dá. Essa daqui não vai dar, vai ter que ser essa. Vamos marcar. E aqui eu vou fazer essa, vou colar, porque aqui eu acho que já deu pra você visualizar bem o que tem que ser feito, né? E vou colar um pouco aqui embaixo,
Pra vocês verem como é mais rápido, pra não desistir do mosaico. Ai, porque às vezes a gente vê alguma dificuldade, né? O importante é nunca desistir, é ir devagarzinho, ó, criando a peça sem pressa. Não faça esse projeto com prazo, principalmente se for a primeira vez que você tá fazendo. Faça ele com tempo, porque como são peças que você vai precisar criar e montar, ó, vou colar aqui, que aqui já deu certinho, quero mostrar pra você. Ó, eu vou acertar ela, vou colar, ela tá na circunferência certinha, os espaços. Então, já vou colar e vou colar umas peças aqui embaixo pra você ver como vai mais rápido aqui embaixo. Vou passar a colinha. E aí, a gente vai na linha de baixo pra você ver como ela vai rapidinho. O mais importante aqui é você pensar, qual é a dica? Ó, coloca sempre elas no canto, faz a marcação, tá? Porque sem a marcação você não vai conseguir fazer o corte. Sem você passar o seu lápis, sem deixar a peça na medida que você precisa, e no olho é muito difícil de acertar. Então, faz sempre a marcaçãozinha com o seu lápis. Vai acertando tudo que você precisar mexer, mexe antes de secar, tá? Vou passar mais um pouquinho de cola aqui que faltou. Se você for fazer peça grande, passa a cola na peça, tá? Ó, passa na peça, pra ela não secar e você perder essa cola, ficar com textura diferente aí. Acho que eu troquei aqui, essa é pra cá e essa é aqui. Pronto. E aí, você vai fazer isso em todo o seu mosaico, em toda essa extensão branca, em toda a borda. Ó, eu achei essa daqui pequena, ó, quer ver? Vou mostrar pra você. Ó, essa distância ficou certa entre uma e outra. Olha essa como ela ficou grandona. O espaço, ó. Eu vou ter que fazer de novo essa peça, tá vendo? Ó, essa tá certinha, a distância entre essa e essa. Essa aqui não, na hora que eu cortei, eu acho que eu cortei muito e ficou faltando. Ah, deixa assim, eu não gosto. Eu prefiro fazer uma peça de novo e deixar ela com a distância certa e fazer direitinho, sabe? Ó, vou cortar de novo essa peça aqui. Aí, a gente vai pra parte que é reta pra você ver quanto que vai mais rápido. O que dá mais trabalho nesse tipo de montagem são os cantinhos. Mas também não é nada demais, nada muito... Agora sim. Agora ela ficou com a mesma distância entre uma peça e a outra. Deixa eu passar mais um pouquinho de cola pra ela prender bem, tá? Então, o que que a gente precisa fixar no início da nossa mandala? Então, vai fazer peça medida, é usar o lápis, marcar todas as pontas que você for fazer, iniciar elas com as mesmas medidas, tá? Alinhar pra ficar bem bonitinho, deixar todas com o mesmo tamanho. E aqui no meio, ó, tudo que for no meio, você pode, inclusive, fazer isso aqui. Pegar, colar tudo que vai no meio primeiro e deixar as pontas por último. Porque aí você consegue produzir mais e mais rápido.
E aí vai colando e deixando só pra fazer as pontinhas por último, tá? Ó, eu vou colocar um pouco aqui e vou colar pra você entender o que eu tô falando. Então, eu vou procurar a peça que fique alinhada, certinha. E aqui, ó, a gente vai seguindo o risquinho, tá vendo, ó? O risquinho vai ficando certinho, encontrando. Então, esse é outro cuidado que você vai ter que tomar, tá? Então, vou colar essa e já vou deixando ela coladinha. Vou acertando ela aqui. Vou passar aqui na tábua porque é mais rápido pra mim. E fazer live também não é tão simples, né? A gente tem que ter uma velocidade, um tempo para que vocês entendam, mas acaba assim, às vezes ficando um pouco repetitivo. E aí a gente tem que ter aquele jogo de cintura para que não fique uma aula cansativa para vocês, né? Que vocês entendam também o que eu tô fazendo aqui, ó. Então, você pode fazer isso. Faz primeiro a primeira linha e a segunda linha. Aí, você pode ir colando as suas pecinhas e deixando os cantinhos aqui por último, tá? Porque vai dando a sensação, a gente tem vontade de ver pronto, né? Vai dando aquela sensação de que ela tá rendendo o trabalho. E aí, você vai acertando, alinhando aqui, ó. Nossa, isso aqui vai ficar tão bonito, vocês vão ver. Quero ver a de vocês prontas. Ó, eu tô usando a hashtag Lives com Sandra Neck e Aulas com Sandra Neck, tá? Ó, pra você ver o alinhamento. Deixa eu acertar aqui, ó. Eu acho que deu para entender bem esse processo do início, então eu quero que vocês providenciem a madeira, providenciem os azulejos, as colas, pra gente dar continuidade. A semana que vem, você tá vendo aqui que tem a bola? Então, nós vamos fazer a bola e fazer um pedaço próximo à bola, que também vai ter que ter ajuste. E eu vou vir daqui pra cá, deixando aqui pronto e deixando só onde tá a bola pra gente fazer junto na semana que vem. Pra não ficar uma aula muito cansativa e muito longa, tá? Eu acho que essa semana vai dar pra vocês comprar o que falta pra vocês fazerem esse projeto. Eu vou esperar secar um pouquinho, vou erguer pra vocês verem. Deixa eu... Eu acho que agora deu para entender a estrutura do início dela. Eu acho o início mais difícil, né? Porque você precisa trabalhar a peça. Ela não é uma peça assim que você só corta e vai aplicando dentro. Não, você tá pensando peça por peça na hora de colocar ela na sua mandala. Ó, eu acho que aqui já vai dar pra gente erguer. Pera aí que eu já vou... Ó, como ela vai ficar. Então, o alinhamento, eu não quero erguer muito que ela vai acabar descendo, porque essa cola não é a secagem rápida. Você pode usar a secagem rápida também, que ela seca rapidinho, aquela amarelinha que eu tenho. Alinha ela na sua borda, deixa ela certinha, faz o corte aqui, faz os ajustes. Não deixa de esquecer que um lado é branco e o outro é preto. A bolinha aqui nós vamos usar a preta. Ela vem preta aqui e branca aqui no meio, tá? Então, prepara a mandala, imprime seu desenho, faz os riscos e inicia ela. Faz passo a passo o corte, desenha a pecinha e vai ajustando elas dentro da linha, tá?
Procura alinhar aqui também para não ficar bagunçado, torto. Tenta alinhar aqui também, faz os riscos. Trabalha com a sua régua, com a borracha, lápis, vai fazendo as marcações. E aí a semana que vem a gente vai dar continuidade, porque na hora que você for montar a mandala, você vai ter as suas dúvidas. Aí na hora de criar, você pode fazer as suas perguntas na live que vem. E aí eu vou respondendo conforme a gente pode entrar, fazer um pedaço da mandala e deixar uns 15 minutos para responder as dúvidas de processo de montagem, tá? Alguém tá perguntando, tem um alicate específico para a bola? Não, eu vou usar, Margarete, esse aqui mesmo. Então, o que a gente vai fazer na bola? A gente vai pegar com o carbono, tirar o formato do desenho da bola, passar aqui, e aí a gente vai recortar ela fazendo no tamanho certinho, tá? Eu acho que o que vai dar mais trabalho são os cantinhos, que vocês vão ter que cortar, que medir e tomar cuidado com os alinhamentos. Então é um processo diferente, são peças montadas, recortadas, tamanho a tamanho, medida certinha. Quem não tiver a mini riscadeira, pede pra gente, tá? Eu envio pra vocês, a semana que vem tá aí. Tem o cola no nosso site, tem os azulejos. A Mônica, não importa o lado, tanto faz. Do que, Mônica? Fala pra mim. Eu não entendi a pergunta. Tem lado certo do azulejo? Eu não entendi. Tem lado certo. Explica pra mim. Não entendi a pergunta. Ai, que bom, Andréia, que você gostou. Espero que vocês tenham entendido essa parte de fazer as medidas, tá? Que eu acho que é a parte mais difícil. E ir produzindo. Deixa eu ver. Daí você deixa inteira a bola. Isso, Flávio, nós vamos deixar a bola inteira. Ó, para você fazer o risco aqui na bolinha preta, a gente vai usar desse lado, tá? Nós vamos riscar a bola aqui com o carbono. Para você conseguir enxergar isso, André, que você tá perguntando, tá? Então, eu vou riscar aqui, porque se você riscar no preto, você não vai conseguir ver, né? Então, a gente vai riscar do lado de cá. Aqui, um lado vai ser branco, com a bolinha preta. Aqui vai ser preto, com a bolinha branca. Invertido, tá? Tô vendo a Damares, do preto e do branco. Tem lado certo. Um lado é branco com a bolinha preta e o outro lado é preto com a bolinha branca, tá? O desenho, quem precisar, tá aqui na Casanec. Eu deixei lá, é só você fazer um download e pedir para imprimir, tá? E aí na aula que vem, eu vou deixar pronto essa parte até aqui, pra gente fazer junto esse pedaço, tá? Eu tenho riscador de circunferência. Ai, que legal, Flávio. Muito bom. Que faz bola, né? Eu tenho também. Mas a gente vai fazer na mão, porque não é todo mundo que tem aquela máquina que faz bola. E ela é cara, né? Então, eu vou ensinar a passar com o carbono e a gente dá o formato da bola. Aqui também, gente, não tem segredo. É simples, é rápido de fazer. E cada um vai conseguir, eu garanto. O que não pode é desistir. Na hora que você for tentar fazer o encaixe da peça na base arredondada, não deu certo a primeira, tenta de novo, tá? Você viu? Eu tive que refazer uma peça, né? Eu acho que não muda, que são do mesmo tamanho, acho que não interfere. Essa peça vai ficar linda. Ai, obrigada, gente. E é isso. Eu acho que deu pra vocês verem mais ou menos, tá? Aqui eu tô erguendo, ela tá saindo do lugar. Então, é procurar alinhar aqui, fazer os ajustes e mandar ver.
Compra aí os azulejos. Quem não tiver, tem no mosaicoemcasa.com.br. Nós estamos repaginando a nossa loja. Ela ficou pronta, a gente vai mudar o servidor, porque aonde eu instalei a minha loja, toda hora tava dando defeito, falando que não enviava para alguns CEPs, e a gente envia para o Brasil todo. Aí eu mandei uma pessoa fazer outro site, mas com o mesmo nome, mosaicoemcasa.com.br, um site bem profissional, e a gente hoje ele tá me entregando o site, a gente vai começar a fazer o cadastro dos nossos produtos, e aí ele não vai mais dar esse problema de falar que não tá indo pro Brasil todo, que para algum lugar não vai, para alguma outra cidade. Então hoje eu acho que a gente vai conseguir acertar tudo, depois eu vou mostrar a cara nova do nosso site, tá? Quero agradecer muito a cada um que tem ajudado com as nossas lives, com essas aulas. As pessoas têm depositado, contribuído com essa aula, e eu sou muito grata a cada pessoa que está vindo para o Clube do Mosaico. Gente, toda ajuda é bem-vinda. Cada pessoa que compartilha a live, que algum amigo que não conhece passa a conhecer, isso é muito bom, porque um vai indicando para o outro. Compra a Cassandra, que eu vi nos grupos de mosaico. Quero agradecer a cada um sobre o tagliolo invertido. Eu vi que me marcaram em vários comentários nos grupos de mosaicos no Facebook, indicando meus azulejos, alicates, o tagliolo invertido. Eu fiquei muito feliz, de verdade, viu? Vocês são demais. Eu sou muito grata. E eu acho que deu tudo certo, que a gente aprendeu um pouquinho, e na semana que vem a gente dá continuidade a esse lindo projeto, tá? Pensem em fazer ele grande depois. Façam ele pequeno para vocês testarem. A primeira peça eu indico a fazer menor. E depois vocês façam ela grande. Façam uma mesa de jantar, uma mesa de canto, uma mesa de centro. Olha que legal com essa técnica, com esse desenho. E vocês vão arrebentar. Um grande beijo, boa semana para todos, grupo lindo que eu tenho, sou muito grata e até terça-feira que vem. Um beijo!